Boa tarde, meus queridos. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números naturais e conhecer quais são eles, tá certo? Então vamos dar início à nossa aula. Então, meus queridos, os números racionais é todo número que pode ser representado por uma razão ou fração entre dois números inteiros. Como assim, tia? Entre o 0 e o 1 há vários numerozinhos, tia. Entre o 1 e o 2 há vários numerozinhos. Então, para representar esses numerozinhos, são formas racionais, tá certo? E nesse exemplo, vem demonstrar algumas formas de representar esses números, forma de fração, decimal e periódica. Então, gente, nesse segundo caso, como já sabemos o que são os números racionais, agora vamos aprender a transformação dos números decimais em frações decimais, ok? Então, aqui, ó, pede para que a gente observe os seguintes números, né, ó? E depois represente eles em fração. Aí tem alguns exemplos, ó, das numerações, correto? Então, observem bem essa parte aqui. Então, aqui, ó, vem nos dizendo quantos zeros acrescentar, né? Em relação às casas. Então, ó, 0,8 a gente tem uma casa. Então, a gente só coloca o 10 no denominador, tá certo, gente? Então, aí, ó, vem representando quais e quantos números colocar no denominador e nos numeradores da nossa operação, correto? Então, é bem simples essa representação fracionária. Então, nessa outra citação, nos diz que o número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para numerador o número sem vírgula e dando para denominador a unidade seguida de tantos zeros quanto forem acrescentadas na casa. Exatamente a questão anterior. A gente tinha 0,8, a gente deixou o 8 no numerador e no denominador colocou 10, que é o total de casas que tinha. Já nesse segundo caso, a gente vai transformar fração decimal em número decimal, né? Então, aqui pede para a gente observar, ó, e se trata da mesma coisa, porém inversamente. Um zero, uma casa decimal, tá certo? Ó, 15 sobre 10, né? Fica 1,5. E assim por diante, sendo demonstrado nos outros exemplos, tá, gente? Tá certo, gente? Então, observem aí a nossa imagem simples. Operações com números racionais, adição e subtração. Para simplificar a escrita, transformamos a adição e subtração em somas algébricas. Eliminamos os parênteses e escrevemos números ao lado um do outro, da mesma forma como fazemos com os números inteiros. Então, ó, notem aí como é a subtração e a adição em relação aos números racionais, tá certo, gente? Já nesse caso, a gente vem retratando um pouquinho da multiplicação e divisão. Então, na multiplicação de números racionais, devemos multiplicar o numerador por numerador e denominador, logicamente, também por denominador, assim como mostra o exemplo citado abaixo, tá bom?